pela presença desse vosso enviado, Reinaldo, da Regina, desse vosso povo. Pedimos agora, Pai Santo, em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo sobre o Reinaldo, sobre a Regina, como um novo Pentecostes, Senhor. Para que com toda a liberdade, com toda a ousadia, poder, unção, eles anunciem o teu senhorio, Jesus, o teu domínio absoluto, o teu reinado sobre o universo, sobre o mundo visível e invisível. Te agradecemos, Senhor, por nos ter chamado aqui. Senhor, unge esse teu filho, Senhor. Esse filho que enviaste, capacita-o, Senhor. Fortalece, concede, Senhor, os dons do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, intercedei pelo Reinaldo e pela Regina, para que neste dia as maravilhas como de um novo Pentecostes aconteçam aqui no nosso meio. Amém. Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Jina langu ni Reinaldo. Mimi ninatoka Brasil. É uma grande alegria poder estar novamente com vocês nesta tarde. Ni furaha tena kuwa pamoja jioni ya leo. Queremos juntos partilharmos uma especial doutrina do cristianismo nesta tarde. Kwa pamoja tuweze kushirikishana mafundisho mazuri ya kanisa jioni ya leo. Vocês sabem que há 40 e poucos anos atrás não existia renovação carismática na igreja. Wewe unafahamu kwamba miaka 44 iliyopita hapakuwa na karismatiki huko nyuma. E Deus resolveu suscitar, fazer nascer nesses tempos esse tipo de igreja. Na Mungu ameamsha upya, amefanya upya kanisa lake katika nyakati hizi. Mas ela não é a primeira vez que acontece na história da igreja. Lakini si wakati wa kwanza kutokea uamsho huu ndani ya kanisa. Desde o século II, nós temos tido diversas experiências carismáticas na igreja. Tangu karne ya pili kulikuwa na uamsho katika kanisa. E lamentavelmente muitas delas ficaram pelo caminho. Lakini katikati njiani humo kuna mambo yakawa yamezimika. Se desviaram da correta doutrina. Wakaacha ile njia sawa ya kanisa. Algumas caíram em heresia. Na wengi wakawa wameanguka. Outras se separaram da igreja. Na wengi wakajitenga na njia hii. E não conseguiram prosseguir com esse modo de ser igreja na igreja. Na pakatokea kanisa ndani ya kanisa. O Papa João Paulo II, Papa Paulo wa pili, que foi o Papa que por mais tempo acompanhou a renovação carismática, ambaye ni kwa muda mrefu yeye amesaidia sana uamsho, por algumas vezes chamou a nossa atenção para esta dificuldade. Mara nyingi ametueleza juu ya changamoto hii. Em uma ocasião, em 2002, katika mwaka 2002, o Papa João Paulo II nos disse, Papa Paulo wa pili alisema, falando a coordenação da renovação carismática na Itália, akizungumza katika uamsho wa karismatiki katoliki kule Italia, a fé entusiástica que dá vida ao vosso movimento, a fé cheia de vida, imani iliyojaa uhai inatakiwa iamshwe, deve ser acompanhada por uma adequada formação. Inatakiwa iendeshwe ama iongozwe kwa kufuatia mafundisho sahihi, para que com isso vocês preservem a sua identidade, ili tuweze kutunza hii zawadi e não se desviem do caminho. na tusitoke pembeni. Numa outra ocasião, Na katika wakati mwingine tena, disse ele, yeye alisema, a fé que se baseia somente na emoção
Imani ambayo imekaa tu katika mambo yanayohamasisha facilmente se desfaz. ni imani ambayo inaisha haraka ama inaishiwa nguvu haraka, Facilmente se perde. inapoteza njia. Por isso, Ndio maana o vosso modo de ser igreja namna yetu ya kuwa kama kanisa precisa ser acompanhado tunahitaji kuwa de uma sólida formação cristã. Sólida. tunahitaji Forte. kuwa imara, Wakristo imara Que preserve ambao tunatunza a sua comunhão com a igreja. muungano na kanisa. O Papa está querendo dizer que Papa anataka kutuambia esse modo de ser igreja é muito bom, kuwa kama kanisa ni vizuri sana, mas ele precisa ser acompanhado de formação adequada. lakini tunahitaji kuwa na mafundisho sahihi, Porque no passado, kwa sababu nyakati za nyuma sem formação, bila mafundisho, aquilo que começou no espírito yale yaliyoanza katika roho terminou na carne. yaliishia katika E mwili, nós tivemos problemas, na tukawa na e matatizo, nós tivemos separações, na ndio maana tukatengana, nós tivemos divisões. na ndio maana tukagawanyika. Hoje, Leo nós queremos refletir, tunataka tuangalie fundamentado na Sagrada Escritura, tukiangalia msingi mkuu katika neno la Mungu, sobre uma doutrina que nos dá maturidade juu ya mafundisho ambayo yatatufanya tukue na fé. katika imani. Nesse primeiro momento, Na wakati huu wa kwanza queremos ver a fundamentação dessa doutrina. tunataka kuona msingi wa maandiko. No segundo momento, Katika wakati wa pili, Celso vai nos trazer sasa atatufundisha a experiência a dinâmica dessa doutrina. Baadaye sasa atatufundisha na tutaonja juu ya somo hili, Assim deve caminhar a renovação carismática católica, na ndivyo tunavyotakiwa kuenenda kama wakarismatiki wa Katoliki, com a perna do entusiasmo, da alegria festiva, kwa hatua ya furaha ya sherehe, mas com a perna também da formação séria e sólida. lakini pia mguu mwingine uwe umesimama vizuri katika mafundisho ya msingi. Ela deve respirar com a doutrina correta da igreja, com o pulmão da doutrina, Tunahitaji kuongozwa na mafundisho sahihi ya kanisa, mas também com o pulmão da alegria, da expressão eclesial alegre. na upande mwingine tunahitaji tukiwa na furaha, tukiwa na amani, tukifurahia wokovu wetu. Andar com uma perna só não dá certo. Kutembelea mguu mmoja tu haifai, Nenhuma das duas. wala kutembea bila miguu yote miwili haifai, Respirar com um pulmão só também não é bom. na hatuwezi kutumia mapafu tu, Nos enfraquece. tunachoka. Então, o Papa nos chama a atenção para isso. Kwa hiyo Papa alituonya juu ya hilo, Viver a alegria da fé tufurahie furaha ya imani, sem abandonar a legítima formação. lakini tusiache mafundisho ya msingi, Porque no passado, kwa sababu katika nyakati za nyuma, quando não foi assim, wakati mambo haya hayakuwepo, tivemos problemas. tulipata matatizo. Queria falar para vocês hoje sobre o senhorio de Jesus Cristo. Leo tutazungumza juu ya ubwana wa Yesu. Essa é uma doutrina muito importante para a nossa vida. Na hilo ni neno muhimu sana katika maisha yetu. A palavra de Deus nos diz, Neno la Mungu linasema na carta aos Romanos, no capítulo 10, katika waraka kwa Warumi sura ya 10, no versículo 9, katika mstari ule wa 9, que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, kama ukimkiri Yesu kwa kinywa chako e creres com o teu coração na kuamini ndani ya moyo wako que Ele ressuscitou dos mortos, kwamba yeye alifufuka katika wafu, serás salvo. utaokoka.
Confessar, professar que Jesus é o Senhor é condição de salvação. Kumkiri Yesu kama Bwana na kutamka maneno hayo kutoka moyoni ni hatua ya kwanza ya wokovu. Dizer Jesus é o Senhor não é uma coisa qualquer. Kusema Yesu ni Bwana sio kitu cha kawaida. E não pode ser dito de modo superficial. Na hatuhitaji kutamka maneno hayo kwa namna ya ajabu. Nós precisamos ter uma clara consciência do que significa isso. Tunahitaji kuwa na ufahamu sahihi maana ya neno hilo, para saber se realmente nós queremos que Jesus seja o nosso Senhor. Tuamini na tuelewe kwamba ni kweli tunataka Yesu awe Bwana. Porque é condição de salvação. Hilo ndio sharti la wokovu. Se professares com a tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. Kama ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana, utaokolewa. Mas o próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lakini Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto, no capítulo 12, katika sura ya 12, no versículo 3, mstari wa 3, vai nos dizer: neno la Mungu linasema, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, hakuna anayeweza kusema Yesu ni Bwana senão sob a ação do Espírito Santo, kama si kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ué, por que será? Kwa nini inakuwa hivyo? Eu não posso dizer Jesus é o Senhor Siwezi kusema Yesu ni Bwana sozinho? peke yangu bila Roho Mtakatifu. Não, do ponto de vista que Paulo está falando, sem o Espírito Santo eu não posso dizer que Jesus é o Senhor. Kama Paulo anavyoeleza ni kwamba bila Roho Mtakatifu siwezi kumkiri kabisa Yesu kwamba ni Bwana. O povo judeu vivia sob o Império Romano. Okay? O povo judeu vivia sob o mando do Império Romano. Não, o povo judeu estava sob o jugo do Império Romano. Wayudea, watu wa Yuda walikuwa wakiishi chini ya mamlaka ya Warumi. O César romano era quem mandava no povo judeu. Na Warumi ndio walikuwa wanawatawala. O César romano mandava no povo judeu e em todos os povos ao seu redor. Na Warumi walikuwa wanatawala mataifa mengi, walikuwa wanatawala watu wote. O César romano era o senhor de todos esses povos. Na Kaisari yeye alikuwa ndio mtawala wa watu wote, yeye ndio kiongozi wa juu. O povo judeu sabia o que era o senhor César. Na watu wa Yuda walikuwa wanafahamu kwamba Kaisari ni mtu mkuu. E agora vem Paulo e diz que Jesus é o Senhor. Na sasa Paulo anawaeleza kwamba Yesu ndiye Bwana. Se você confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. Kama ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kwamba ni Bwana, utaokolewa. Não era coisa fácil? Haikuwa kitu kidogo. Ver naquele judeu, naquele nazareno, ver naquela pessoa simples que era Jesus, yaani kwa kumwangalia Yesu ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa, o Senhor. Alafu tumuone kwamba ni Bwana. Comparar aquele andarilho de Nazaré, aquele homem simples de Nazaré, filho do carpinteiro. Yaani Kaisari alikuwa ni mtu mkuu, ukimlinganisha na Yesu, mtu wa Nazareti anaonekana ni mtu wa kawaida kabisa. Comparar ao César romano, senhor de todos os povos ao redor. Huwezi kumlinganisha na Kaisari aliyekuwa ni mtu anatawala mataifa mengi. O povo judeu também sabia o que era ser escravo. Na watu wa Yuda pia walijua nini maana ya kuwa mtumwa. Eles tinham sido escravizados diversas vezes. Wao walikuwa wametawaliwa mara nyingi. E os judeus mais abastados, os mais ricos, também tinham os seus escravos. Na wale ambao walikuwa ni matajiri katika jamii, taifa hili ambalo tayari lilikuwa chini ya mtu mmoja, na wao katika
maisha yao walikuwa na watu ambao ni matajiri, na hao matajiri walikuwa na watumwa wao chini yao. E agora Paulo propõe para eles, na sasa tunamwona Paulo akiwaambia que Jesus seja o Senhor da vida deles. Akiwaambia kwamba Yesu ndiye Bwana wa maisha yao. Eles sabiam bem o que era um senhor e um escravo. Na yeye alijua pia Bwana ni nani na mtumwa ni nani. O escravo não tinha direito nenhum. Mtumwa hakuwa na haki yoyote. O escravo não era dono da sua vida. Na mtumwa alikuwa hayamiliki maisha yake, alikuwa anamilikiwa. Se o senhor do escravo tinha uma dívida a pagar, podia pagar com o escravo. Na kama huyu bwana alikuwa na deni, anaweza akachukua mtumwa akalipa lile deni, anabadilishwa. Se havia um serviço com risco de morte, o senhor mandava o servo fazer. Na kama kuna kazi nzito ambayo inahatarisha maisha ya mtu, bwana alikuwa na uwezo wa kuchukua mtumwa aende kule afanye kazi hata akifa. Se o senhor dissesse, você vai morrer, você vai morrer. Na kama bwana huyu akiamua kuna mtu afe katika wale watumwa, anakufa. O senhor o servo não tinha direito, o escravo não tinha direito a nada, não tinha posses, não tinha bens, não tinha casa, tudo era do senhor. Mtumwa hana kitu cha kwake mwenyewe, hana nyumba, hana mali zake, hana kitu chochote ambacho yeye anaweza kumiliki. Nem dos filhos o escravo tinha direito, nem a mulher ele tinha o direito. Tudo estava sob as ordens do Senhor. Hata watoto wake ni mali ya bwana wake, na mke wake ni mali ya bwana wake, na kila kitu, hata kama akiwa na mifugo, yote ni mali ya bwana wake. E agora vem Paulo e propõe para os cristãos que passem a ver Jesus. Jesus que morreu e ressuscitou como o dono de tudo, como o Senhor das nações, como o dono da minha vida, como o dono dos meus bens. Na sasa Paulo anakuja anawaambia watu, Yesu aliyekuwa amefufuka, sasa yeye ndio Bwana wa kila kitu, Bwana wa maisha yetu, Bwana wa uzima wetu, ni Bwana wa kila kitu chini ya jua. Então, ele tem razão em afirmar que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem a ação do Espírito Santo. Na kwa sababu hiyo ni wazi kwamba ilibidi aseme kwamba haiwezekani kusema Yesu Kristo ni Bwana pasipo Roho Mtakatifu. Que direito tem Jesus de ser o meu Senhor? Direito. Kuna haki gani kusema Yesu ni Bwana? Por que ele precisa ser o meu Senhor? Kwa nini tunahitaji Yesu awe Bwana wa maisha yetu? Por que eu devo entregar tudo que é meu, a minha vida, para Jesus? Kwa nini nitoe maisha yangu, nitoe uzima wangu kwa ajili ya Yesu? O que ele fez para ter esse direito de ser o meu Senhor e eu ser o servo dele? Kitu gani cha maana Yesu amefanya hata nimpe maisha yangu, yeye awe Bwana katika maisha yangu? Primeiro, kitu cha kwanza, Jesus tem o direito de criação sobre a minha vida e sobre a sua. Kwanza ni kwamba Yesu ndiye aliyetuumba mimi na wewe, ametupa uzima. No Evangelho de São João, no capítulo 1, katika Injili ya Yohana sura ya 1, logo no comecinho do capítulo 1, katika Injili ya Yohana sura ya 1, diz assim: no princípio era o verbo é o Filho, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika.
tudo foi feito por ele. Vyote vilifanyika kwa huyo, E sem ele nada foi feito. wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Eu e você fomos feitos por causa dele. Mimi na wewe tumeumbwa kwa sababu yake. Ele tem direito de criação sobre mim e sobre você. Kwa hiyo yeye anahusika katika uumbaji wa mimi na wewe. Na carta aos Colossenses, também no capítulo 1, Katika waraka kwa Wakolosai pia sura ya 1 versículo 15. Sura ya 1 mstari wa 15. Diz a palavra: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ikiwa ni viti vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Ele existe antes de todas as coisas. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Naye ndiye kichwa cha mwili. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Tudo foi criado por ele e para ele. Vyote vimeumbwa kwa ajili yake na ndani yake. Ele é o primogênito. Yeye ni mzaliwa wa kwanza. Ele tem a primazia, tem o primeiro lugar em todas as coisas. Yeye ni wa kwanza katika vitu vyote. Então, Jesus tem o direito de criação sobre mim e sobre você. Kwa hiyo maisha yetu yako mikononi mwake. Yeye ndiye aliyetuumba mimi na wewe. Mas como se não bastasse ele ter todo esse direito, kama haitoshi kwamba yeye anamiliki vyote hivi, Jesus também conquistou esse direito de ser o nosso Senhor. Lakini Yesu pia kuna tendo amelifanya ili aweze kuwa Bwana kwenye maisha yetu. Jesus pagou caro para ser o nosso Senhor. Yeye amelipa gharama kubwa ili aweze kuwa Bwana. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20, Paulo falando aos anciãos de Éfeso, no versículo 28, sura ya 20, Matendo ya Mitume mstari wa 28. Diz: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. A igreja, Kanisa, eu e você, mimi na wewe, fomos adquiridos sisi tumenunuliwa ao preço do sangue de Jesus. kwa damu ya Yesu. O mesmo Paulo falando aos Coríntios, Paulo huyo akizungumza katika Wakorinto, na primeira carta, waraka wa kwanza capítulo 6, sura ya 6, vai nos dizer, neno la Mungu linasema, versículo 19, mstari wa 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo,
Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu que habita em vós, o qual recebestes de Deus, aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? e que por isso mesmo já não vos pertenceis, Wala ninyi si mali yenu wenyewe, porque fostes comprados por um grande preço. maana mlinunuliwa kwa thamani. E aí no capítulo 7º, na sequência, capítulo 7º, no versículo 23. Sura ya 7, Matendo ni hiyo, Wakorinto wa kwanza sura ya 7 23. mstari wa 23. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. É para que não sejamos escravos de outros senhores, Tusiwe watumwa wa bwana mwingine, que Jesus nos comprou a preço de sangue. kwa sababu Yesu ametununua kwa damu yake. A carta aos Colossenses vai dizer que Deus nos transferiu do reino das trevas Waraka kwa Wakolosai tunaambiwa Mungu ametuhamisha kutoka katika ufalme wa giza para o reino do seu Filho. akatuleta katika ufalme wa mwana wa pendo lake, Tirou-nos do poder do Senhor do mal, na kutoka katika nguvu za giza para que vivêssemos sob o senhorio de Jesus. ili tuishi na Yesu kama Bwana. E diz Paulo aí mesmo que isto ele fez ao preço do seu sangue. Na neno la Mungu limetuambia kwamba tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Jesus nos criou, fomos criados por Ele e para Ele, por causa dele e para Ele. O Pai nos criou para Ele. Yesu ametuumba kwa ajili yake, ametuumba sisi ni watu wake, na Mungu ametuumba kwa ajili yake mwenyewe. Jesus tem o direito de criação. Yesu mwenyewe ni muumbaji. E apesar disso, nós nos separamos de Deus. Baada ya hapo tulitengana na Mungu, E para nos trazer de volta, ili Mungu aturudishe kwake e com o direito de ser o nosso Senhor, na tuweze kuwa watu wake, awe Bwana kwetu. Jesus nos comprou ao preço do seu sangue. Yesu ametununua kwa damu yake. Vocês sabem o que é um resgate? Je, unajua kuokolewa? Sabe? Unajua kuokolewa? Não. Ou sim? E? Unajua kuokolewa? Hujawahi kuokolewa kwenye hatari? Por esses tempos tem havido alguns sequestros aqui na África. Hata hapa Afrika tumeona matukio ya watu kutekwa. Alguns guerrilheiros, terroristas sequestram algumas pessoas Kuna watu wenye nguvu, kuna makundi yaliyoasi yanaamua kuteka watu, e depois exigem um resgate. na ili wakurudishe wanataka wapewe kitu, Exigem o pagamento de uma quantia para libertar. na ili wamwachie mtu aliyemteka wanataka wapewe pesa nyingi. Muitas vezes as pessoas não conseguem pagar. Mara nyingi watu wanashindwa kulipa wahusika wa huyo mtu aliyetekwa, E os sequestradores matam as pessoas. na mwisho hao watekaji wanaweza hata kumuua waliyemteka, Ou mutilam as pessoas. au wanaweza kumkata, kumtesa, kumkata viungo fulani fulani. A palavra também nos diz Neno la Mungu linasema que Jesus pagou o nosso resgate. kwamba sisi tumenunuliwa, tumelipiwa deni letu. Nós havíamos sido sequestrados pelo inimigo. Sisi tulikuwa tumetekwa na Ibilisi, Nós estávamos em poder das trevas. sisi tulikuwa watumwa, E isso exigia um pagamento. na ilihitaji malipo fulani yafanyike. A nossa libertação exigia um preço. Ili tuweze kuwa huru, kuna gharama ilitakiwa ilipwe. E diz a palavra que Jesus pagou o meu e o seu resgate. Neno la Mungu linatuambia Yesu ametulipia, ametununua kwa damu yake. O mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo akimwandikia waraka Timotheo, a primeira carta a Timóteo, waraka wa kwanza wa Timotheo, capítulo 2,
1 Timóteo capítulo 2, Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 versículo 5. mstari wa 5. Porque há um só Deus, Kwa sababu Mungu ni mmoja e há um só mediador entre Deus e os homens, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, Jesus Cristo, mwanadamu Kristo Yesu, homem que se entregou como resgate por todos. ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Jesus se entregou em resgate por mim e por você. Yesu amejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Jesus morreu daquele jeito que morreu para resgatar eu e você. Yesu alikufa kile kifo cha aibu ili kutuokoa mimi na wewe. Jesus pagou o nosso débito, a nossa dívida, a nossa penhora. Jesus pagou com o seu sangue. Yesu amelipa gharama, amelipa kwa damu yake. Voltando um pouquinho a carta aos Gálatas, aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, Wakolosai sura ya kwanza versículo 13. mstari wa 13. Ele, Jesus, nos arrancou do poder das trevas Naye alituokoa katika nguvu za giza, e nos introduziu no seu reino. akatuhamisha O Pai nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. ambaye katika yeye tu tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. No capítulo 2, Katika mstari wa 12, versículo 13. Versículo 13. katika sura ya 2 mstari wa 13, 13b. Finalzinho do 13. sura ya 13b, É Ele que nos perdoou todos os pecados. akiisha kutusamehe makosa yote, Cancelando o documento escrito contra nós, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki cujas prescrições nos condenavam. kwa hukumu zake, Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Jesus tem o direito de criação. Jesus tem o direito de criação. Yesu ndiye muumbaji, Tem o direito de conquista. yeye ametushindia, ametukomboa E tem o direito de ter pago o nosso resgate. na ametulipia deni letu. No fim dos anos 70, Katika mwishoni wa miaka ya 60 nos Estados Unidos, kule Marekani, um grupo de guerrilheiros sequestrou uma moça kulikuwa na kikundi cha watekaji, walimteka msichana mmoja, chamada Patricia Hearst. alikuwa anaitwa Patricia, O pai dela era um rico empresário. na baba yake huyo msichana Patricia alikuwa ni tajiri sana, E os sequestradores exigiram uma grande quantia. na wale watekaji wakataka wapewe pesa nyingi sana, E as negociações duraram um certo tempo. na mawasiliano au mjadala wa muda. E depois de um certo tempo, Baada ya muda, o pai de Patrícia conseguiu ajuntar a quantia exigida. baba yake Patricia akaweza kupata hizo pesa ambazo watekaji walitaka wapewe, E pagou o resgate de Patrícia. na akamlipia mwanaye Patricia. Vocês podem imaginar o que aconteceu? Unaweza kufikiri ni nini kilitokea? O que vocês acham que aconteceu? Unafikiri kilitokea nini baada ya huyu baba kulipa? Sabe? Mnajua
Imaginam? Fikiria, Patrícia quis ficar com os sequestradores. Patricia hakutaka kuondoka kwa wale watekaji, alikuwa anataka baki nao. O pai pagou o resgate para ela voltar para casa. Baba yake amelipa zile pesa watekaji walitaka. Mas no tempo que ficou com os sequestradores, Lakini katika kipindi ambacho anatakiwa aondoke, Patrícia se enamorou da ideologia, do pensamento deles. Patricia akawa ameshawapenda, anapenda akae nao. Patrícia gostou da proposta deles. Na wao walimpenda na yeye akawapenda. Patrícia se enamorou do modo de ser deles. Na akawa anatamani na yeye afanye kazi kama wanayoifanya. E ela até foi fotografada em uma certa ocasião, saindo de um banco, eles assaltavam bancos, com uma metralhadora. Metralhadora, sabe o que é? Que dispara muitos tiros. Na wakati mwingine Patricia alikuwa anaambatana na hawa watekaji. Kuna benki ilivunjwa. Wakati wale wezi wanakimbia, wakapigwa picha. Na mmoja wao alikuwa ni Patricia. Alikuwa ameshika bunduki moja ambayo ina risasi nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa ameshajifunza kazi zao na amekuwa mzoefu. Ela não estava forçada a ficar com eles. Alikuwa lazimishwi kubaki na hilo kundi. Ela os estava ajudando. Lakini alikuwa anasaidia. Livremente ela optou por ficar com eles. Yeye aliamua awasaidie na akaona ni kazi nzuri. Coisa terrível, não é? Je, ni kitu kizuri? Sabe que muitas vezes Unajua mara nyingi isso acontece comigo e com você? hiyo inatokea mara nyingi kwangu mimi na wewe. Embora Jesus já tenha pagado o nosso resgate, Pamoja na kwamba Yesu ametulipia gharama, nós resolvemos ficar do lado do inimigo. lakini sisi tunapenda tukae na mtekaji, tukae na adui. Nós escolhemos ficar em pecado. Na tunachagua kabisa, tunaona raha kukaa katika dhambi. Nós gostamos de viver a vida do inimigo. Na tunaona sawa kufanya matendo maovu. E não fazemos conta do preço que Jesus já pagou. Wala hatujali kwamba Yesu amekwisha lipa gharama. O inimigo nos seduz, Adui ametushawishi, nos atrai. anatuvutia. E nós não somos capazes de reconhecer Na hatujitambui tena. que Jesus já pagou o nosso preço. Wala hatujui kwamba Yesu ameshatuweka huru. Nós precisamos do Espírito Santo Tunamhitaji Roho Mtakatifu para iluminar a nossa mente ili aweze kuangazia akili zetu e nos levar à opção por Jesus. ili tuweze kupata akili ya kumchagua Yesu. É muito importante você saber de uma coisa. Ni muhimu ukajua jambo moja. Jesus é o seu Salvador. Yesu ni mwokozi wako. Amina? Você queira ou não, Jesus é o seu Salvador. Utake usitake, Yesu ni mwokozi wako. Você creia ou não creia, Jesus é o seu Salvador. Amini usiamini, Yesu ni mwokozi wako. Jesus é o Salvador de todas as pessoas do mundo. Yesu amewaokoa watu wote wa ulimwengu huu. Ele já conquistou esse direito na cruz. Ameshatukomboa pale msalabani. Ele é o Salvador de todos. Yeye ni mwokozi wa wote. Não tem jeito. Hakuna namna. Eu posso não aceitar, Naweza nikamkataa, mas ele é o Salvador. lakini yeye ndio mwokozi. Mas para ser Senhor da sua vida, Lakini ili awe Bwana kwenye maisha yako, é preciso que você aceite livremente a Jesus como Senhor. wewe mwenyewe unahitaji kumpokea kwa hiari, uamue mwenyewe. Apesar de todos esses direitos, Pamoja na haki zote hizo, Jesus não se impõe como seu Senhor. Yesu hakulazimishi umchague kuwa Bwana, Ele precisa da sua acolhida. lakini yeye anahitaji wewe umwalike moyoni mwako. É preciso do seu convite. Unahitaji kumwalika, É preciso do seu carinho. unahitaji kumwambia karibu.
Por isso, não tem como Jesus ser o seu Senhor. Kwa hiyo hakuna namna Yesu anaweza kuwa Bwana Desse jeito que a palavra está dizendo. kwa namna ambayo neno linatuambia. Não tem jeito de Jesus ser o dono da sua vida. Yesu hawezi kuwa Bwana wa maisha yako, De tudo que você tem. wala chochote ulicho nacho, Dos seus pensamentos. wala kwenye akili yako, Dos seus sentimentos. wala ndani ya moyo wako, Sem a ação do Espírito Santo na sua vida. bila Roho Mtakatifu maishani mwako. Não basta dizer, Jesus é o Senhor. Haitoshi tu kusema Yesu ni Bwana. O demônio também sabe que Jesus é o Senhor. Hata shetani anajua kwamba Yesu ni Bwana. Nós precisamos dar um passo na fé. Tunahitaji kutembea katika imani. Abrir o nosso coração. Tunahitaji kufungua mioyo yetu. E fazermos aquilo que Tomé fez. Na tunahitaji kufanya yale ambayo Toma alifanya, Tomasi. Quando Jesus aparece para ele, junto dos 12. Wakati Yesu alipomtokea akiwa pamoja na mitume. E fala para ele, põe sua mão aqui na minha chaga. Yesu anamwambia, weka kidole chako hapa. Veja o que eu fiz por você. Angalia nilichokifanya kwa ajili yako. Sou eu mesmo. Ndio mimi. Tomé disse, Tomasi akasema, meu Senhor Bwana wangu e meu Deus. na Mungu wangu. Não só o Senhor, Sio tu Bwana, meu Senhor, lakini Bwana wangu, meu Senhor. Bwana wangu. Uma salva de palmas para Jesus, o Senhor. Tumshangilie Bwana Yesu kwa upendo. Uma certa ocasião, como um congresso desse aqui, Katika kongamano moja kama hili, uma senhora ouviu a pregação sobre o senhorio de Jesus. mama mmoja akawa amesikia mahubiri juu ya Yesu Kristo ni Bwana. Saiu do congresso, ela tinha um carro, Akaondoka kwenye kongamano, alikuwa na gari lake. foi até uma igreja, Akaenda kwenye kanisa fulani. foi à capela onde estava Jesus Eucarístico, Akaingia mle, akaingia kwenye Ekaristi. se ajoelhou diante de Jesus Eucarístico Akapiga magoti mbele ya Yesu wa Ekaristi. e começou a rezar. Na akaanza kuomba. E começou a dizer para Jesus, Akaanza kumwambia Yesu, sabe, Senhor, unajua Bwana, eu hoje conheci essa doutrina, leo nimelijua fundisho hili, que o Senhor tem direito sobre a minha vida. kwamba wewe ni Bwana wa maisha yangu. Eu compreendi hoje que o Senhor pagou o preço da minha vida. Ni leo ndio nimejua kwamba wewe ndio uliyelipa gharama ya maisha yangu. Por isso eu quero lhe dizer Maana nimekuja nikwambie, que eu quero aceitá-lo como Senhor da minha vida. ninataka sasa nikupokee uwe Bwana na Mwokozi wa De maisha hoje em yangu. diante, Kuanzia leo na kuendelea, tu serás o meu Senhor wewe utakuwa ndiye Bwana wangu e eu serei a tua serva. na mimi nitakuwa mtumishi wako. Serás o meu Senhor Wewe utakuwa Bwana wangu e eu serei o teu escravo. na mimi nitakuwa mtumishi wako. Eu me entrego a partir de hoje, Jesus, como sua serva, Ninajitoa kwako niweze kuwa mtumishi wako para que sejas o meu Senhor. ili uwe Bwana katika maisha yangu. Combinado? Tunaelewana? E Jesus disse para ela, está combinado. Você me aceita como Senhor e eu te acolho como minha serva. Yule mama baada ya kumaliza sala yake akamuuliza Yesu, sawa, utakuwa Bwana na mimi niwe mtumishi wako? Yesu naye akamwambia, sawa, tumeelewana. E a mulher então disse para Jesus, Kwa hiyo mwanamke akamwambia Yesu, então tá certo, mas agora eu tenho que ir embora porque eu tenho que levar as minhas crianças para a escola. na baada ya mazungumzo hayo yule mwanamke akamwambia, sawa, tumeelewana, sasa ngoja niende nikawapeleke watoto shule. Jesus disse, espera um pouquinho, não entendi. Lakini Yesu akamwambia, subiri kidogo, Você tem que fazer o quê? sijakuelewa, unataka ufanye nini? Eu tenho que levar as minhas crianças na escola. Yesu mwanamke akasema, nataka niwapeleke wanangu shule. E Jesus disse para ela, suas crianças? Yesu akamuuliza, umesema watoto wako? Não, as suas crianças são minhas agora. Hao watoto sio mali yako tena, ni wa kwangu. Ah, Ha? se você
é minha serva, se eu sou o seu senhor, as tuas crianças são minhas. Kama we ni mtumishi wangu, watoto wako ni watoto wangu. É assim? Kwa hiyo ndio hivyo. É assim. Tá bom, mas de qualquer forma eu tenho que ir porque tenho que preparar o almoço para o meu marido. Lakini tena mwanamke akasema sawa, basi hao watoto ni mali yako, lakini acha niende nikapike kwa sababu mume wangu karibu atarudi. Não, o seu marido é meu. Yesu akamwambia, huyo mume ni wa kwangu. E sabe o que mais? Na unajua nini tena? Você tem que cuidar bem do seu marido no meu nome. Wewe inabidi umtunze sana huyo mwanaume kwa jina langu. O marido é seu, mas eu dou, é meu, mas eu dou para você tomar conta. Huyo mwanaume ni mume wako, lakini ni mali yangu, ninakukabidhi tu umtunze. Por isso, olha lá como você vai tratar o seu marido. Kwa hiyo uanze kumtendea haki mume wako. Não sabia que era assim. Mimi sikujua, kumbe hivyo tena. Jesus diz, sim, é assim. O seu carro é meu. Yesu akamwambia hata hilo gari ni la kwangu. A sua família toda é minha. Familia yako yote ni mali yangu. A sua casa é minha. Nyumba yako ni ya kwangu. O seu lazer é meu. Lazer o quê? Diversão. Descanso, as férias. Furaha yako ni ya kwangu. Furaha yako, isso. Furaha. Reto. A sua sexualidade é minha. Maisha yako ya ndoa ni mali yangu. Seus pensamentos são meus. Akili yako ni ya kwangu. E ela diz, puxa Senhor, então eu fico sem nada. Na huyu mwanamke akamwambia, sasa Bwana, kama ndio hivi, kwa mimi nabaki bila chochote. E Jesus diz para ela, não. É como disse São Paulo. Na Yesu akamwambia ni kama alivyosema Paulo. Como nada tendo, como se não tivesse nada. Kama vile hatuna kitu, mas tudo possuindo. Lakini tuna vingi. Amém. Jesus cuida daquele que é dele. Yesu anawatunza walio wake. Aleluia. E é assim que Jesus faz. Jesus aceita a nossa entrega e devolve tudo para que tomemos conta no nome dele. Ndivyo Yesu alivyo. Tunatoa maisha yetu kwake, anaturudishia kwa wingi na anataka tuyatunze kwa ajili yake. Jesus tem o direito de criação. Yesu ni muumbaji. O direito de conquista. Yesu ni mkombozi. Pagou o nosso resgate. Amelipa gharama juu yetu. Gravou o nosso débito na cruz. Na ameshinda pale msalabani. E fez isso tudo ao preço do nosso sangue, do seu sangue. Na amefanya yote hayo kwa ajili ya damu yake. Paulo, então, para concluir, diz aos Filipenses. Katika kumalizia, mtume Paulo aliwaambia wa Filipi. Paulo nos mostra por que Jesus faz isso. Paulo anatuonyesha kwa nini Yesu alifanya haya. Para que Jesus faz isso? Na alifanya kwa ajili ya nani? Qual o propósito ao fazer isso? Lengo lake ilikuwa ni nini? Escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, akiwaandikia wa Filipi katika ile sura ya 2, Paulo vai dizer: Paulo anasema, embora Jesus fosse de condição divina, de natureza divina. Posso ler? Vai. 2, vamos pegar o 5. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 5. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Sendo ele de condição divina, ambaye yeye
Mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, mas aniquilou-se a si mesmo. Kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Assumindo a condição de escravo. Akatoa namna ya mtumwa. E assemelhando-se aos homens. Akawa ana mfano wa wanadamu. E sendo exteriormente reconhecido como homem. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, humilhou-se ainda mais. Alijinyenyekeza. Tornando-se obediente até a morte. Akawa mtii hata mauti. E morte de cruz. Na mauti ya msalaba. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. E lhe otorgou um nome. Akamkirimia jina que está acima de todos os nomes. Lile lipitalo kila jina. Para que ao nome de Jesus. Ili kwa jina la Yesu. Se dobre todo o joelho. Kila goti lipigwe. No céu. La vitu. Na terra. Mbinguni na duniani. E nos infernos. Na katika na chini ya nchi. E toda língua confesse. Na kila ulimi ukiri. Para a glória de Deus Pai. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Que Jesus Cristo é o Senhor. Kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Aleluia! Vamos ficar de pé. Naomba tusimame. Você compreendeu bem o que é convidar Jesus a ser o seu Senhor? Je, umeelewa sawa sawa nini maana ya kumwalika Yesu awe Bwana kwenye maisha yako? Você está disposto nessa tarde a renovar o convite a Jesus para ser o seu Senhor? Je, jioni hii uko tayari kumpa Yesu maisha yako? Amém. Você está disposto a entregar tudo o que você é e o que você tem nas mãos de Jesus? Je, uko tayari kujitoa mwenyewe jinsi ulivyo na vitu vyako vyote, mali zako kwa Yesu? Então levanta a sua mão direita. Nyoosha mkono wako wa kulia. Repita comigo. Naomba usali pamoja nami. Senhor Jesus. Bwana Yesu. Eu te louvo e bendigo. Ninakutukuza, ninakubariki. Por haveres derramado o seu sangue. Kwa kumwaga damu yako. Para que eu voltasse para o Pai. Ili nirudi kwa Baba. Obrigado, Senhor Jesus. Asante Bwana Yesu. Porque por causa do teu sangue. Kwa sababu ya damu yako. Eu não preciso mais ficar nas garras do inimigo. Nimeweza kutoka kwenye makucha ya shetani. Eu não quero me enamorar do inimigo. Sitaki tena kuwa na shetani. Eu não quero que o inimigo seja o meu Senhor. Simtaki shetani awe Bwana maishani mwangu. Porque eu fui criado para ti, Jesus. Kwa sababu nimeumbwa kwa ajili yako Yesu. E quero que sejas o meu Senhor. Na kutaka sasa uwe Bwana wangu. Por isso eu te convido, Jesus. Ninakualika Yesu. Assume a minha vida. Tawala maisha yangu. E seja o meu Senhor. Uwe Bwana wangu. Seja bem-vindo, Jesus. Karibu Bwana Yesu. Porque nós te amamos muito. Ninakupenda Yesu. Aleluia! Viva Jesus o Senhor! Tumshangilie Bwana Yesu.